linda. Falar para o Wilton não esquecer que tem aniversário de casamento aí, não tem, não? De casamento, não, tá longe. É Setembro. Não, Setembro vai tem, sim. fazer 50 anos de casado. Ah, é aniversário do Wilton, dia 14, ele me convidou. É 13. O do Wilton é 13. Aqui, ó. O dele é 13, mas nós vamos 13. comemorar junto com o da José, que foi dia 9. Você que vai fazer a festa. Ela tá brava aqui que eu não comemorei, velho. Pois é, eu estou esperando a festa para eu cantar o parabéns para o Wilton. Ainda dá tempo, Luiz. Ainda dá tempo. Está muito tempo ainda. Eu tô Tá perdido, fácil de comemorar, viu, gente? Só junto. Você não conhece a fera aqui, ó. Vamos lá, então, presidente. Nós estamos atrasados aí. Podemos começar, então. Só tirar o escorpião do bolso, Luiz. Ia ficar bravo aí, ó. Bom, vamos lá. Então. Boa noite, companheiros e companheiras. Primeiramente, eu gostaria de dar boas-vindas ao nosso ano aí de 2022. É um ano que já começou mostrando tanto que a solidariedade é fundamental. Secou? Olha. Acho que isso é fundamental. Molhada, é assim mesmo? Tem alguém com o microfone ligado? Deixa eu ver se alguém pode... Eu vou deixar alguém como anfitrião aqui também. Hoje eu estou sem... Eu estou no... Só um minutinho. Eu estou usando o celular também. Edith, posso colocar você como anfitrião, por gentileza? Pode. Tá, só porque se tiver. Vamos lá, então. Então, o ano começou com desafios, mas esse é nossa missão é ajudar mesmo, né? E sob o lema Rotário, então, que é o nosso lema 2021-22, que é servir para transformar vidas, eu declaro aberta, então, a 22ª reunião ordinária virtual do Rotary Clube Contagem Cidade Industrial, que está sendo realizada hoje, dia 11 de janeiro do ano de 2022, pela plataforma Zoom. E antes de darmos início, então, aos nossos trabalhos, eu convido a todos para saudar virtualmente o Pavilhão Nacional. Passa agora, então, a palavra ao nosso diretor de protocolo, o companheiro Luiz Roberto Guimarães. É com você, Luiz. Vê se o microfone aí está aberto, Luiz. Luiz? Ai, sai. Parecendo que ele se perdeu aqui. Antes de começar a reunião, eu gostaria de ressaltar, presidente, Sim. Na fase que nós estamos, o lema do presidente de Rotary Internacional, servir para transformar vidas, é o que você falou. A gente está precisando servir muito e transformar muita vida por aí. Hoje a nossa reunião é presidida pela companheira Jaqueline. Na mesa principal ainda, o nosso companheiro José Ronaldo Vilela Cariello, diretor da Avenida de Serviços Profissionais. Ao seu lado, nós temos a palestrante, Maria Luísa Vieira de Carvalho. Ela vai falar sobre terapia Bowie, conhecendo novos caminhos do corpo. Ela é doutora em Ciência e Reabilitação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Temos ainda na mesa o nosso companheiro José Roberto, que é o secretário. Com os sociais da semana, nós temos dia 9/9, foi aniversário da Maria José, minha esposa. Dia 10/10, Tatiane Alves, esposa do companheiro César Bueno. Dia 11, aniversário de Frederico Ricardo Campos Carneiro, Fredinho. Dia 11, aniversário do nosso companheiro Ivo Alexandre Souza. Dia 13, aniversário do nosso companheiro Hilton Campos, esposo da Edith Campos. Dia 14, aniversário de Alessandro Marcos, esposo da Júnia Cristina. Dia 15/15, não esquece não, Geraldo Donizete, é aniversário de Geraldo Donizete e Heloísa Lacerda. E ainda dia 15/15, João Guedes e Maria, aniversário de casamento. Como sociais da semana, nós temos dia 8, dia da fotografia,
Dia 8, ainda dia do fotógrafo. Dia 9, dia do FICO. Dia 9, dia do astronauta. Dia 10, dia de controle da poluição por agrotóxicos. Dia 12, dia do empresário de contabilidade. Dia 14, dia do enfermo. E dia 14, dia do treinador de futebol. Com a palavra, a nossa companheira presidente. Eu gostaria de agradecer ao nosso diretor de protocolo, Luiz Roberto, pela sua disponibilidade de estar sempre aqui conosco. Luiz, muito obrigada. Quero saudar os integrantes da mesa, cumprimento a nossa palestrante, a Maria Luísa Vieira Carvalho. Doutora Maria Luísa, é um prazer estar aqui com você hoje, e muito obrigada aí por ter aceitado o nosso convite. Cumprimento a nossa coordenadora regional da Fundação Rotário, triênio 2021-24, companheira Edith Campos. Gostaria de cumprimentar também o nosso primeiro secretário, José Roberto Lopes, e o nosso diretor da Avenida de Serviços Profissionais, José Ronaldo Vilela Carieiro, né? Cumprimento também aos nossos associados aqui presentes, tá? E desejo a todos uma ótima reunião, tá? Eu gostaria hoje de, então, passar a palavra, então, ao companheiro José Ronaldo, para que ele possa fazer uma breve apresentação. A Maria Luísa a doutora Maria Luísa foi bastante econômica aí no currículo, mas eu acho que ela também pode depois ir acrescentando alguma coisa, para que o José Ronaldo possa apresentá-la para a gente. Eu vou deixá-la apresentando e depois também eu complemento alguma coisa, viu, José Ronaldo? É com você, então, José Ronaldo. Obrigado, presidente Jaqueline, a quem eu cumprimento, e os demais companheiros dessa reunião. Hoje a gente tem uma palestrante muito interessante, que eu vejo, né? Ela trabalha muito com a questão do corpo, da dor, e a doutora Maria Luísa Vieira Carvalho, ela é uma fisioterapeuta, doutora em ciência da reabilitação pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem formação em kinesiologia, Touch for Heart, liberação articular energética, auriculoacupuntura, e professora e coordenadora da International School of Bowel Therapy, ISBT Brasil, com quem eu deixo a palavra agora para falar a respeito do método Bowel. Por favor, doutora. Olá, boa noite a todos. Estamos escutando direitinho? Está ótimo, Maria. Sim, muito bem. Eu vou compartilhar a tela aqui, aí vocês verificam se estão vendo. Tá tudo certinho? Certinho. Sim. Então tá. Então, antes de eu começar, gostaria de agradecer, primeiramente, ao José Ronaldo, porque eu recebi o convite primeiro por ele, mas logo em seguida da Jaqueline, então gostaria muito de agradecer os dois. Os dois são os meus pacientes, né? E a gente vem aí fazendo um trabalho diferenciado e eu acho que eles gostaram. No entanto, eles me convidaram para falar um pouquinho aí sobre a terapia Bowen. Eu acho que não vale a pena eu estender tanto o meu currículo assim. Fui bem sucinta pelos pontos principais, né, que eu venho trabalhando, né? Mas além disso, de trabalhar com essas terapias bem diferentes, eu trabalho ainda com exercícios, tenho uma formação extensa em exercícios, tá? Mas aí então vamos nos ater à terapia Bowen para conhecer esses novos caminhos do corpo. Na verdade, eu quero apontar aqui para vocês um pouco sobre reflexão, né, de como que a gente tem tratado o nosso corpo e visto os caminhos padrões que às vezes são adquiridos ao longo da nossa vida, né? E aí, a maioria dos pacientes, quando chegam para mim, eles chegam com uma determinada pergunta, assim, né? E uma ansiedade,
né? Nossa, eu fiz tudo, mas não melhorei, ou alguma coisa que eu fiz que não melhorei, eu tenho feito tudo e meu corpo ainda não responde, ainda estou com dor. Então, é para a gente refletir, às vezes, os caminhos que nós estamos realizando durante a nossa vida, né? Porque, na realidade, todos nós buscamos um remédio, ou um medicamento, ou um comprimido mágico, eu falo assim, né? Que curem todas as nossas dores e mazelas, que reparem todo o mal que nós fizemos durante toda a nossa vida, como uma fórmula mágica regenerativa para que continuamos usufruindo nossos corpos sem limites e cuidados. E eu gosto de falar a respeito disso justamente porque às vezes nós temos zelo por várias coisas da nossa vida, mas o nosso corpo, a gente parece que tem que uma crença que nós temos que aguentar tudo, né? E que nosso corpo vai aguentar tudo, ou que é necessário sofrer para passar algum ganho espiritual ou um ganho secundário, enfim. E nem sempre é assim. O autocuidado, ele é primordial, né, para que a gente tenha uma vida plena, tá? Então, parece clichê essa frase, mas quando a gente observa as atividades do nosso dia a dia, desde lavar umas vasilhas até mesmo carregar uma sacola de compras, nós não nos observamos. Então, isso faz parte do autocuidado. E às vezes a gente faz tudo no automatismo, em fazer na pressa, em fazer porque tem que fazer rápido, eu tenho que trabalhar tantas horas por dia e não consegue colocar esse balanço entre horas trabalhadas, horas cuidadas. Então, isso acaba que nosso corpo vai sofrendo, né, calado. E engraçado que antes da gente entrar na palestra, eu estava escutando uma outra aula minha, eu adorei a frase que o palestrante, né, que o professor estava falando, que ele falou assim, da mesma forma que você tem necessidade de comer e você sente fome, a dor é um sinal que seu corpo precisa de ajuda. E muitas vezes o caminho que nós escolhemos é a medicação, né, para calar a dor. E muitas vezes não é esse a solução da causa, não é o conserto dessa desarmonia que há no corpo. Então, eu não estou falando que a medicação não é importante. A medicação é importante sim, mas nem sempre ela é o caminho e da descoberta da causa, né? E aí reflete em vários problemas, né? Então, além da medicação, há o contínuo, né, cala o corpo da dor e ainda continua se fazendo coisas erradas. E aí o corpo ainda piora esse processo, em vez de se tratar, tá? Então, consciência disso, né, ter consciência disso não é muitas vezes suficiente para a concretização do autocuidado, porque todos nós sabemos a necessidade do autocuidado, mas quando se percebe que, além de ter consciência, precisa de ter atitude, que a gente entra na lei da autorresponsabilidade, as pessoas têm difícil de encarar, porque às vezes é transferido para o profissional da saúde, tipo assim, me conserta aí 100% e agora eu vou ali estragar tudo de novo, né? E aí existe na verdade, existe uma parceria entre o paciente e o profissional da saúde, onde eu consigo fazer até onde meu braço alcança, mas parte do processo de cuidado faz parte do indivíduo. Então, esse caminho de reflexão, ele é extremamente importante, porque muitas vezes eu chego com os meus pacientes e tenho que refletir coisas pequenas, que a gente não passa pelo processo de educação, né? Como carregar uma sacola, quando lavar uma vasilha, como estender uma roupa, como pegar um objeto no chão. E isso tudo faz parte do autocuidado, né? Então, a gente fica muito preocupada no amor ao próximo, em doar ao próximo, e eu até anotei essa frase que vocês falaram aqui, né? Que vocês gostam de servir para transformar vidas. Essa também é a minha missão de vida, né? Servir para transformar vidas. Mas a gente... Oi? Pode continuar, Maria Luísa. Acho que tá. O microfone aberto, eu vou olhar aqui. Ah, tá. Então, transferir para transformar vidas, a gente nunca pode esquecer do autocuidado, que faz parte do amor próprio.
E isso tudo que tem que estar numa balança de igualdade para a gente conseguir amar ao próximo e servir ao próximo também, porque senão a gente passa da linha do sacrifício, né? Então, geralmente a gente tem as formas de cuidar do corpo ou da mente, né? Praticando exercícios físicos, realizando uma alimentação saudável. Quando se fala da mente, a gente faz uma terapia, né? Uma meditação, ou mesmo realiza exames periódicos, no caso preventivo, né? Mas também quando precisa de dor, né? Mas isso são os cuidados básicos, e muitas vezes a gente não faz tudo todos os dias. E deve-se sempre pensar em fazer esses cuidados básicos todos os dias, de autocuidado e autoobservação, né? Então, da mesma forma com que você vai trabalhar todos os dias, você precisa se cuidar todos os dias. Essa cultura que nós temos, eu fiz academia 2 vezes na semana, né? Eu fiz isso 1 vez por semana, eu jogo futebol no sábado. Às vezes não é o suficiente em relação ao que o corpo necessita, né? E aí, esses cuidados básicos, né? Muitas vezes, ainda sendo feito, ainda não é o suficiente para ele. E acaba que a gente tem essas dores ou recorrências de uma disfunção de movimento que a gente não sabe ao certo relatar, né? Então, o primeiro caminho que eu quero mostrar para vocês na palestra de hoje é a real importância do autocuidado. E o autocuidado, ele tem relação diretamente com a autoobservação, tanto do tempo quanto na execução das nossas tarefas. E essa autoobservação, ela tem que ser uma escuta real das necessidades humanas, né, que muitas vezes são caladas, e isso entra até nas nossas relações interpessoais, onde a gente muitas vezes esquece de nós mesmos e aí projetamos ali na necessidade do outro, tá? O segundo caminho que eu quero mostrar para vocês é mostrar que a rota que geralmente as pessoas estão fazendo durante a vida, ela é uma rota errada. Então, a gente pensa muito em trabalhar, em servir o próximo, em fazer tudo de casa, organizar e tal, e chega em casa, o corpo está cansado e você simplesmente descansa em frente a um sofá, né, em frente à televisão, no sofá, mal posicionado, e fica ali por horas, né? E aí, muitas vezes, a pessoa deita na cama, que a gente vai falar disso lá na frente, a pessoa deita na cama e ainda sente o corpo meio todo rígido, todo cansado, porque o corpo já desaprendeu o que é um real descanso, porque fica por horas trabalhando. E aí, no caso, acontece que há o adoecimento do corpo e a procura do profissional da saúde, né, como uma via aí de tentativa de retornar à normalidade do corpo, né? Então, as necessidades que seu trabalho tem, né, do seu corpo, eles só podem ser bem executadas se você está bem fisicamente e mentalmente. E eu tenho certeza que todos nós aqui concordamos com essa frase, porque acaba que a dor, ele desvia nossas capacidades humanas, né, nos limita, né, tanto mentalmente, porque nós não paramos de pensar na dor, mas também na execução física, né? Se está militar, não posso fazer aquilo ali, né? Então, o que a gente mais quer durante toda a nossa vida é sempre viver e tentar atingir nas nossas potencialidades humanas. Então, eu volto lá, então eu preciso de autocuidado, então eu preciso de uma coisa que hoje eu vejo que há pouco na área da saúde, que significa uma organização corporal, que é a base para atingir as nossas potencialidades. E por que eu falo isso? Eu vou dar uma breve pausa nesse processo de explicação da terapia Bowen até eu chegar aqui, justamente para eu explicar um pouco da minha caminhada, porque eu formei como fisioterapeuta, então o fisioterapeuta que é um profissional do exercício e de recursos eletrotermofototerápicos, né, que seria TENS, os choquinhos, né, o ultrassom, esses aparelhos, acessórios para a realização de manobras para retirada de dor, né, e necessitava também de um reaprendizado ali
paciente para mudanças de padrão deles. Mas, mesmo assim, o que eu observava durante a minha, tanto a minha formação como fisioterapeuta, como após a minha formação, que isso ainda era pouco, que existia algo ali no corpo que eu não conseguia ter acesso, que eu ainda não conseguia entender, que não estava bem encaixando, né, para melhorar os padrões ali daquele cliente o mais rápido possível. Então, eu senti uma necessidade de buscar mais ferramentas para que 6 meses de fisioterapia, que muitas vezes acontecia, fossem reduzidos, porque eu sempre, voltando aqui, né, eu queria fazer uma organização corporal mais rápida possível, porque eu acreditava e eu acredito ainda na necessidade que o ser humano tem de atingir suas potencialidades. E o ponto negativo do indivíduo quando ele entra para a fisioterapia é como se ele tivesse taxado como doente, né? Então ele sempre se sentia limitado. Então eu sempre quero colocar o meu paciente o mais rápido possível na sua vida normal. Tá? Então, chegou a terapia Bowen na minha vida, né? E aonde eu consegui trazer, né, aprender ferramentas onde aumentava a consciência do corpo e da mente, ocorriam mudanças profundas, né, por limpeza de traumas, que a gente vai conversar lá na frente, né? E aí essas mudanças profundas, eu conseguia mudanças reais de comportamento. Essas mudanças, elas variam de um paciente para paciente, mas eu consigo ver que muitas vezes, né, 90% dos casos, às vezes as pessoas já tentaram todas as ferramentas e as dores não sumiram. Por quê? Porque não houve uma organização corporal suficiente por meio só de exercícios ou de recursos eletrotermofototerápicos ou mesmo a medicação, né? E aí eu quero lembrar para vocês o seguinte, que nós somos o resultado de muitas variáveis que influenciam na nossa consciência, né? Então essa consciência vai levar à expressão de nossos genes e a expressão de nós em nossas realidades vividas. Então, quando a gente modifica essa consciência, consequentemente, a gente muda também as expressões genéticas. Eu não vou entrar tanto em detalhes aqui, mas um toque, né, por mais que simples que seja, aparentemente simples, como o nosso corpo ele é totalmente interligado, né? A gente vai em especialista de mão, especialista de pescoço, e a gente acha que está tudo separado, mas são tudo interligado. E quando eu encosto na pele, eu consigo atingir DNA, então eu consigo ter expressão há uma mudança na expressão genética à medida com que se vai fazendo a terapia Bowen, e com isso a gente vai mudando o comportamento do ser humano e, consequentemente, mudando as realidades, né, observadas. E há uma consciência, uma conexão entre a consciência e o corpo. E eu quero falar com vocês que essa comunicação, ela é de via de mão dupla. Então, muita coisa que foi instalada no corpo físico, né, que nós estamos vendo como dores, né, eles antes vieram de uma alteração de consciência, né? Então, foi um comportamento, um trauma emocional. Deixa eu só ver que tem alguém no chat, não sei se... Ah, tá. Há uma comunicação entre a consciência e o corpo. Então, muita coisa que se instala na nossa consciência, o corpo expressa como dor, e, ao mesmo tempo, eu consigo também uma comunicação onde o que foi instalado no corpo eu consigo mudar na consciência. Então, é uma via de mão dupla, onde eu consigo ter mudança bidirecional, tá? Então, quando a gente tem uma consciência ou um corpo com disfunção, né, de um resultado de um passado, eu tenho um nível de consciência alterado, tanto mudando padrões de comportamento, como também alterando o foco da minha consciência para o estado doloroso, né, para onde está doloroso. Então, o que é a terapia Bowen, né? A terapia Bowen, basicamente, ela é muito simples de ser explicada, mas às vezes fica muito vago por ela ser muito ampla nessa explicação. Então, basicamente, é a realização de toques de movimentos suaves
que a gente chama de movimentos Bowen. Eles são realizados em pontos específicos no corpo, e entre a realização de determinados toques, nós damos intervalos de tempo para que o corpo processe esse estímulo, tá? Esse toque é um toque que eu vou ter acesso às múltiplas necessidades do corpo e às múltiplas possibilidades que o corpo me dá para ter uma organização entre o corpo e a mente. Essa terapia ela foi criada por Thomas Ambrose Bowen, que viveu entre 1916 a 82, e ele era um osteopata ou terapeuta manual. Há muita dificuldade aí de classificar o que ele era na época. Na verdade, ele era um estudioso, né? E ele, na tentativa de salvar e de ajudar a esposa nos seus episódios de asma, ele foi misturando essas técnicas que ele aprendeu e foi tendo insights, e, consequentemente, ele conseguiu curar a esposa com os episódios de asma. E aí ele tinha um conceito básico na cabeça dele, é que o homem é um ser indivisível, e como um princípio de autorregulação, onde o corpo tem a capacidade de autocura, ou seja, é o princípio da imunidade. Da mesma forma com que nós pegamos alguma gripe, por exemplo, e temos a capacidade de curar, e às vezes a gente machuca, né, a pele, e o corpo tem aquela força, né, que a gente não sabe explicar. Há toda uma bioquímica por trás, mas de onde há um insight inicial ali do corpo, desse poder de autocura, de cicatrização e de regeneração, né? Esse poder que esse corpo tem, ele acreditava justamente em que era possível dar um empurrãozinho para que o corpo acionasse esse poder de autocura, né? Então, como que é uma sessão de terapia Bowen? Então, a gente realiza uma série de movimentos, que são esses movimentos Bowen, sobre zonas específicas do corpo, onde o terapeuta Bowen vai observar aonde é necessário a realização desses pontos, né? E aí são dados intervalos de pausa que vão variar de 2 a 5 minutos. Esses intervalos de pausa são extremamente importantes para processamento da informação. Então, nesse período de pausa, muitos pacientes relatam movimentos involuntários, sensação de coisas andando pelo corpo, formigamento, mão em pé, queimação em pontos específicos, né? Ou mesmo eles não relatam nada porque eles dormem, né? E aí eu aqui observo os movimentos involuntários, independente do estado, se estiver dormindo ou não. A sessão ela dura de 40 a 60 minutos, depende do estado, né, do indivíduo, do corpo, né? E essa terapia, ela beneficia qualquer pessoa em qualquer processo da vida, seja no processo de manutenção ou de prevenção. E ela é indicada para qualquer tipo de pessoa, desde recém-nascidos, igual eu já fiz, dentro ali, após o nascimento, durante a realização do parto na grávida, eu já fiz, até pacientes hospitalizados, muito debilitados, pacientes jovens, atletas, e tudo, qualquer tipo de indivíduo pode ser, né, pode passar pela terapia Bowen. Já teve alunos meus que já fizeram em pacientes com 80% do corpo queimado, e houve resultados assim maravilhosos com essas pessoas. Então, também é realizado em animais, né? Que agora eu estou entrando um pouco mais aqui em Belo Horizonte, mas estou mais em Porto Alegre agora, levando aí para animais, que foi de onde a minha história toda começou, mas eu não vou entrar em detalhes porque ela é muito grande e eu prefiro explicar para vocês, tá? Então, qual o caminho corporal seguido pela terapia Bowen? Eu vou tentar não entrar de forma tão científica, mas eu quero tentar explicar para vocês alguns mecanismos envolvidos. Então, a gente, durante esse toque simples, vamos colocar entre aspas aqui, porque é um toque muito sutil, um toque muito delicado, eu vou acionar vários mecanismos aqui.
tá? Então, o primeiro mecanismo que eu vou falar, mas tudo acontece isso de forma simultânea, eu vou atingir um tecido que chama fáscia, eu vou explicar. Aí a gente vai atingir também mecanorreceptores que ficam alojados dentro da fáscia, né? Então, a fáscia é um tecido próprio, que tem uma organização própria, e dentro deles são alojados outras células, que são os mecanorreceptores. Eu também vou acionar um mecanismo do sistema nervoso somático, que é o que é da gente responsável pela nossa contração muscular consciente, né? E ele vai estar ligado aí a uma organização do corpo descoberta por Tom Myers, e também está ligado ao sistema nervoso autonômico, que eu vou explicar um pouco mais profundo, tá? Então, o que é a fáscia? A fáscia é um tecido extremamente inteligente. Na minha concepção, é um dos tecidos mais importantes que nós temos no nosso corpo, porque é um tecido que é uma matriz que faz a conexão de todos os pontos do nosso corpo de forma simultânea. Então, se eu pegasse aqui e puxasse a minha blusa e a parte de baixo dela também vem, é basicamente assim que funciona a fáscia. Ou seja, se eu puxo a minha orelha aqui, por mais que vocês acham que não, mas o tecido lá do meu dedo do pé foi modificado porque eu puxei, porque ele está interligado. Esse tecido ele vai recobrir cada célula do corpo, depois um conjunto de células, e depois um órgão inteiro, depois um conjunto muscular, gerando uma matriz toda conectada do nosso corpo e dando sustentação. Então, essa face ela tem como funções forma e estruturação, e ela também unifica, né? Então, aqui mostrando na figura à direita, não sei se está à direita de vocês, mas nessas figuras, como é que é a organização desse tecido. E, basicamente, se a gente mexer na cozinha, né, e for limpar um frango, ou mesmo fazer uma comida, vocês vão ver esse tecido debaixo ali da pele, que é um tecido meio gosminha, né? E na carne do boi ali é um tecido branco, mais grosso, e tudo aquelas ranhuras que a gente vê entre as fibras musculares, tá? A face ela vai revestir, conectar as estruturas, formando esse sistema de andaime e vai ajudar na transmissão de força. Ela vai unir, comprimir, proteger, envolver e separar os tecidos. Ela vai participar da postura, do movimento, além disso, das funções sensoriais, vai permitir o deslizamento de um tecido sobre o outro e ainda fornecer e armazenar energia quando necessário. Quando a gente observa a organização celular, a fáscia conecta também na parte interna das células, que a gente chama de citoesqueleto, e, consequentemente, ela tem uma comunicação direta com o núcleo celular. Por isso que eu falei com vocês que quando eu encosto na pele, eu também tenho a capacidade de modificar o gen e a expressão. Então, o terapeuta bom, em que ele busca? Ele busca essas tensões, dores, disfunções de movimento, alteração de posturas, traços corporais, né? E aí ele vai fazer toda essa leitura, né? Que essa é a forma com que o corpo se comunica, para fazer os toques nos locais necessários e organizar esse corpo. E a partir desse toque, ele é tão importante, tão inteligente, que é como se eu estivesse tocando no meio de uma gota, né? Colocando um toque de uma gota no meio de uma bacia de água, e essa informação ela vai se espalhar no corpo para os múltiplos caminhos que o nosso corpo tem. E isso busca a cura e busca onde os locais que tem os bloqueios, né? O nosso corpo tem a capacidade de armazenar por meio dessas tensões, né, pontos mais rígidos, mais altos, mais edemaciados. E quando a gente realiza esses toques, né, leves, o corpo libera, né, a gente chama de esterese, essa liberação de calor. E muitos pacientes eles ficam com os locais avermelhados, porque houve a liberação daquele calor no corpo. Alguns pacientes entram em sudorese inicial e depois perda de temperatura e entram em hipotermia, né, leve, nem hipotermia, não, assim, queda da temperatura, justamente porque houve a liberação dali dos pontos dolorosos, né, e aí o corpo entra em organização, né.
alojado aí dentro da face, a gente tem os mecanorreceptores. Eu não vou falar sobre todos, né, porque a gente não tem tempo, mas são vários mecanorreceptores alojados no nosso tecido, principalmente abaixo da pele, onde a gente vai ter esse estímulo bem suave e eles vão ter uma comunicação e melhor expressão, né, do nosso corpo em relação à percepção do corpo em repouso e em movimento. É como se eu acionasse, né, os mecanismos, como se fossem guardinhas no nosso corpo, que nos dizem quais são as posições corretas, né, e qual a velocidade de movimento, ou qual é a posição que minha mão está abrindo e fechando, mesmo que eu não esteja olhando para ela nesse momento. Então, esses mecanorreceptores vão trazer essa informação melhor para o meu sistema. E, às vezes, eles estão desregulados por uma tensão muscular, e aí, consequentemente, quando eu faço esse toque, eu promovo uma comunicação no nível de sistema nervoso central e uma organização tanto do tônus muscular quanto do tendão, né? E uma organização e melhor consciência corporal. Então, vocês lembram no início que eu falei com vocês que a gente às vezes deita, né, na cama e ainda sente o corpo tenso, ainda sente o corpo pesado, parece que você ainda não conseguiu relaxar, e muitas vezes você acorda no outro dia e ainda está com a sensação de estar com o corpo cansado, é justamente porque o seu corpo desaprendeu ao que é o tônus, né, que é a contração de repouso do corpo realmente. Ele ainda está em atividade, né? Então, quando a gente faz um estímulo sensorial, né, por meio desse toque, esse toque vai no sistema nervoso central e traz uma resposta para a regulação desse corpo. E aí eu ensino o corpo a ficar em repouso novamente. Um outro mecanismo que eu vou falar com vocês, né, eu vou passar que eu acabei de falando, né, que é do sistema nervoso autonômico, que é do sistema músculo-esquelético ligado ao mecanorreceptores, é justamente por modificações crônicas posturais, né? Então, nós temos ali 10 trilhos anatômicos, onde há uma comunicação no nosso corpo, desde os músculos da cabeça até o pé, ou dos ombros, né, na lateral, até a ponta do pé, e dos braços, dos ombros, e essa comunicação, quando ela está alterada, ou seja, eu tenho pontos de bloqueio e pontos onde não há tanta ativação muscular, eu tento fazer exercício e muitas vezes eu não consigo mudar a minha postura, porque o exercício não consegue ter esse desbloqueio suficiente, porque às vezes há questões emocionais que estão alterando aqui, ou há questões estruturais que estão fixadas. Então, quando eu ensino, né, voltando aqui para o corpo, esse tônus normal, eu consigo evoluir na questão das mudanças posturais, tá? E aí, com a terapia BOI, eu vou fazer exatamente isso, eu vou trazer o desbloqueio desses pontos específicos, e aí eu vou ter uma mudança corporal, e automaticamente eu vou ter uma mudança de comportamento, porque a nossa postura também tem reflexo sobre a nossa personalidade, né, e vice-versa. Então, quando o último sistema, que eu estou regulando meu tempo, eu tenho 2 minutos, é o último sistema que eu vou falar sobre um mecanismo de atuação do sistema nervoso autonômico, né? Então, é o que a gente chama de o sistema automático, que, entre aspas, aqui eu vou colocar que a gente não possui controle, mas depende do nível de consciência, você consegue ter o controle sim, né? Esse sistema, ele atua principalmente na atividade visceral. Então, basicamente, para vocês entenderem, a gente tem o sistema nervoso central, que ele é didaticamente dividido em somático, que a gente acabou de falar, que é o que representa os nossos movimentos, e o sistema nervoso autonômico, que são os movimentos, né, que ocorrem no nosso corpo de forma involuntária. E ele é dividido em sistema nervoso simpático e parasimpático. Esses sistemas, eles funcionam simpático e parasimpático em todo o nosso corpo, mas com atividades antagônicas. Um acelera, outro diminui. No geral, vou ser generalista aqui, não vou entrar em detalhes, mas é como se o simpático acelerasse tudo e o parasimpático freasse, tá?
E esse sistema autonômico, ele também tem relação com as nossas emoções. Então, muitas vezes, nossos traumas do passado acionam respostas automáticas agora por meio do sistema nervoso autonômico, né? Então, a gente, ora, pode ficar calmo, ou ora a gente pode congelar diante de uma situação, ou ora a gente pode ter um gatilho emocional de fuga, né? Então, essas relações também com os gatilhos emocionais estão sendo atuantes, principalmente associada ao sistema nervoso autonômico, mas também ele precisa ter, ele tem uma comunicação com o nosso sistema de memórias, né, de traumas fisiológicos e psicológicos, tá? Então, aqui é um gráfico, basicamente, para vocês entenderem que quando a gente tem uma carga de trauma, né, a gente vai acumulando no nosso corpo esse trauma até que a gente chega no nível que a gente pode liberar esse trauma, e aí a liberação desse trauma pode ser por choro, por raiva, né, e a gente tem, então, uma capacidade de reorganização corporal que a gente chama de resiliência. A partir do momento que a gente libera, mas ainda deixa resíduos de trauma no nosso corpo, algumas coisas corporais vão ficar armazenadas, então a gente vai ter mudanças de postura. Ou ao mesmo tempo, né, a gente não libera esse trauma, a gente guarda, né, e aí isso vai instaurando em nosso corpo uma certa rigidez. E esse gráfico também mostra para nós que quando a gente não tem a capacidade de fuga ou de liberação desse trauma, literalmente a gente congela, né? E a gente entra no sistema reptiliano, tá? Então, há uma teoria, não vou entrar muito dentro dela, mas é uma teoria que a gente chama de teoria polivagal, que foi descrita por Porges, justamente que ele explica a mudança da organização do sistema nervoso autonômico e a maturação de acordo com, desde os peixes até os mamíferos, e nós, mamíferos, temos a capacidade de engajamento e melhores relacionamentos, né, e até mesmo se apaixonar e ter uma relação com liberação de hormônios de amor, né, de carinho, justamente por essa maturação do sistema nervoso autonômico. E aí, quando esse sistema ele está alterado e quando há traumas armazenados no nosso corpo via fáscia, né, há uma alteração corporal. E quando a gente consegue organizar esses dois sistemas, né, a gente tem o que a gente chama de resiliência humana. Então, o que a gente acaba vendo? Que muitas vezes os traumas, as dores, a sensação de perigo levam a nós termos comportamentos e esses comportamentos nos geram de forma automática, acaba de mais dor, mais trauma, mais sensação de perigo. E como a terapia Bowen atua tanto na redução da atividade simpática como no aumento da atividade parasimpática, a gente consegue quebrar esse ciclo e ter a mudança de comportamento. E, consequentemente, a gente tem redução da frequência cardíaca, melhora da salivação, melhora da ativação da musculatura facial, então a gente consegue se expressar melhor, consequentemente a gente tem melhores comunicações e engajamento social, há uma mudança na voz, na escolha, e o que eu gosto mais é melhores escolhas, porque nosso corpo vai estar mais aberto ao aprendizado. Então, há uma importância grande quando o corpo tira esses traumas, porque o nosso corpo se sente mais seguro. E aí há uma liberação de principalmente uma substância que é uma substância muito importante para o nosso corpo, que é a ocitocina, e é uma substância que a gente tem a sensação de ser amado e aconchegado. Então, por isso, um dos maiores motivos que eu gosto da terapia Bowen é por ter essa sensação de aconchego e relaxamento e sensação de paz. E, consequentemente, há um funcionamento melhor e mais adequado do corpo. E
a gente atua aí, então, nas melhores potencialidades corporais. Então, basicamente, resumindo, então, a terapia boa, ela vai soltar os pontos do sistema músculo-esqueléticos bloqueados na face, vai ativar os mecanorreceptores, vai normalizar o tônus muscular e vai atuar no sistema nervoso autonômico, trazendo mais organização corporal e a melhora das potencialidades humanas. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Falei bem rápido, gastei 35 minutos. Desculpa. Mas quem quiser mais informações, eu estou à disposição, tanto por e-mail, quanto nas minhas redes sociais, quanto também pelo meu WhatsApp, tá? O site e o Instagram da Terapia Boa estão aqui, para quem tiver interesse, tá? E também temos, quem tiver interesse, a formação aí de novos terapeutas Bowen. Deixa eu tirar minha tela aqui. Olha, eu particularmente tive uma dor no nervo ciático, né, e com 2 hernias de disco, e geralmente o pessoal sempre perguntava, porra, e aí, o que você vai fazer? Né? E eu sempre tinha uma coisa que era o seguinte, procura fulano, procura ciclano. Claro que a gente, com a dor, tudo que vier, tudo que estava vindo, até que a presidente Jaqueline me disse, olha, só tem um jeito. Assim, estou falando que é a solução para nada, né? Para tudo, mas para mim foi assim, uma surpresa muito grande, porque eu estava sentindo uma dor muito forte. Eu nunca senti uma dor como eu senti, nem a dor da pedra do rins foi maior do que essa. Eu não sei explicar, porque ela foi intensa e 1 mês direto sentindo dor. 1 mês direto, sem parar, de manhã, de tarde, de noite, dormindo, acordando. Foi... não sei, eu só sei que foi muito diferente para mim essa dor, né? Eu aprendi muito com ela também. E isso e foi uma grata surpresa para mim, né? Poder fazer o método Bauer, né? Porque me ajudou assim, tem me ajudado muito com relação à dor. E eu não tinha só a dor, engraçado, eu não tinha só a dor do ciático. Eu tinha várias dores, eu tenho várias dores. É isso que me deixa, que me dá esse conhecimento, esse autocontrole agora, esse autoconhecimento, né? Que você me falou. Eu, feliz da vida, assim, de poder trazer você ao nosso clube, de mostrar um pouco essa terapia, né? Para muita gente que talvez, né, não, claro que não conhece, mas que seja bom para algumas pessoas, para poder entender que existem outros métodos e que vale a pena. Presidente. Sim. Bom, eu queria primeiro, assim, estar parabenizando a doutora Maria Luísa. Acho que no tempo que você dispunha, Maria Luísa, você trouxe, assim, inúmeras informações para a gente, de uma forma bastante técnica também, mas eu acho que você foi na essência, né? E eu gosto muito para mim foi uma experiência muito gratificante também, o trabalho bom. Estou começando, né, Maria Luísa, com algumas intercorrências aí, não tanto quanto eu gostaria, mas dentro do que está sendo possível. Mas eu acho muito interessante você, quando eu te conheci, foi exatamente pela nova abordagem. Eu acho que é uma abordagem que ela traz essa questão do que eu gostaria até que você pudesse falar um pouquinho para a gente mais ainda, seria desses resíduos, né? Que a gente vai acumulando esses resíduos e acaba a gente não fazendo as melhores escolhas nas nossas vidas. E eu acho que no Bowen a gente consegue perceber muito essa questão que a gente é trabalhado, não só a questão física em si, mas uma dimensão mais integrada, assim, do corpo, mente, e é muito diferente. Assim, é difícil da gente falar, porque a gente sente, mais do que a gente fala do Bowen, a gente sente, né? A gente tem umas sensações corporais diferentes
porque às vezes fica difícil de falar o que está acontecendo com o corpo, mas a gente vai percebendo uma mudança corporal. Queria te ouvir um pouquinho ainda, viu, Maria Luísa, e deixar aberto também mais uns 5 minutinhos aí para outras pessoas também estarem perguntando. Fica a doutora Cristiane também, companheira Cristiane trabalha também, já tem sido atendida nessa técnica, que para mim foi uma novidade, viu, Maria Luísa? Então, eu fico até feliz, eu vi aqui no chat que ela escreveu. Então, esses resíduos que a gente tem de traumas emocionais, ele vai vir desde a infância, né? E eu não estudo só por meio da terapia Bowen, né? Eu faço um estudo muito profundo sobre autoconhecimento, emoções, até porque o que acontece no consultório, ele é muito variável, né? Então, eu tenho pacientes que choram, tem catarse, eu já tive pacientes que entrou em processo de trauma do dia em que aconteceu a morte de uma pessoa e ela queria pular pela janela. Então, assim, por quê? Porque teve acesso a esse trauma. É como se eu tivesse cutucado a fonte ali que ela não queria olhar, né? E aí, o que acontece? O nosso corpo, a gente pensa, né, que a memória está só guardada aqui no cabeção. E, na verdade, o nosso corpo todo é como se fosse um livro, né? Então, ele está armazenado e nossa história toda está armazenada dentro do nosso corpo físico aqui também, né? Então, às vezes eu toco em alguma parte, por exemplo, da mama, e aí do peito ou do diafragma, que são os pontos que geralmente trazem muito choro nos pacientes, na minha experiência, mas nos meus alunos são experiências diferentes, né? Então, o que a gente vê é que durante o processo que o paciente está ali na maca, alguns descrevem, nossa, parece que passou uma foto, um tanto de foto na minha cabeça, e muitas vezes eu não consigo nem lembrar tudo que foi falado. Mas teve alguns que, nossa, trouxe memórias assim, nossa, quando eu estava com a minha avó, assim, lá atrás, aí eu briguei com ela, e aí eu fico calada. Quando há necessidade de entrar com alguma técnica ali mais profunda de liberação emocional, eu entro. Mas quando há um processo de trauma na nossa vida, ou seja, todos os dias nós passamos por coisas que são armazenadas no nosso corpo, com mais intensidade ou menos intensidade. Mas o maior trauma que a gente começou ali, que foi como, né, desde o nosso processo gestacional, como que a mãe lidou durante o processo, teve brigas ou não. Eu já tive pacientes que lembraram, né, de brigas que a mãe teve com o pai durante o processo de gestação, né? Eu tenho essa paciente, ela tem paralisia cerebral e ela lembrou até do dia em como que foi o parto dela e que ela teve, junto com a mãe, a parada cardiorrespiratória. Então, para você ter uma ideia como que é o acesso que o corpo vai tendo, uns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Isso tudo depende também da abertura do corpo, né? Porque eu me entrego de uma forma, você se entrega de outra forma, né? E essa liberação e essa limpeza é extremamente dependente disso, tá? Então, assim, quanto mais a gente tira esses traumas, mais a gente abre espaço na consciência e mais automaticamente estamos voltados para melhores experiências na vida, porque senão a gente acaba repetindo padrões. Eu tenho medo de fazer isso, então a gente acaba não fazendo e fazendo sempre as mesmas escolhas. Então, esse resíduo que eu quis falar com vocês, esse resíduo é que a gente acaba, muitas vezes, por mais que achamos que estamos conscientes, né, nós não estamos plenamente conscientes em muitas escolhas, porque a gente não sabe qual o trauma que nos levou àquela escolha, né? E aí o próximo, que a gente às vezes não vê todas as possibilidades que temos no nosso caminho, às vezes vemos uma que é a que a gente conhece, a nossa zona de conforto, para não cutucar no nosso trauma, e não temos que encarar isso, né? Então, eu gosto muito da terapia Bowen. Uma vez eu brinquei numa palestra, falou assim, para quem é indicado?
né? Eu falava assim, se eu pudesse, eu dava para o mundo, porque, consequentemente, a gente ia ter um pouco mais de pessoas menos doloridas, não no corpo, mas também nas memórias, e teremos mais escolhas conscientes, mais calmas, mais assertivas na nossa vida, né? Muito obrigada, viu, Maria Luísa? Nada. Se você puder ficar mais um pouquinho aí com a gente, eu não sei como é que está seu horário, porque a Não, gente tá tem tranquila. outras coisas aqui antes de terminar a reunião, mas, mais uma vez, muitíssimo obrigada aí por tudo que você trouxe aqui hoje, por tudo de bom que você já me proporcionou também, mais uma vez. Que bom. Viu? Eu que agradeço a presença de todos e agradeço você, Jaqueline, e o José Ronaldo, pelo convite aí. Eu gostaria de passar a palavra agora para o nosso companheiro José Roberto. Ele tinha uma mensagem aqui. Nós temos 2 companheiros hoje fazendo aniversário. Você gostaria? Pode ser, José Roberto? Eu acho que nosso companheiro não estão, mas a gente deixa um recadinho aí para eles, depois manda para eles. Pode ser, José Roberto? Ah, sim, é claro. São companheiros muito queridos, eles merecem todas as nossas homenagens. Então, em nome do nosso clube, eu quero cumprimentar o Ivo e o Fredinho pelo aniversário de hoje, desejar felicidades e que estejam sempre conosco, estejam sempre participando de tudo como tem feito, e parabéns a eles e obrigado pelo convívio. Muito obrigada. E também gostaríamos de cumprimentar aí, que foi aniversário da nossa querida Maria José, viu? Transmita aí a ela. Sim. E o nosso querido Wilton também, que está chegando o aniversário, viu, Edith? Também passa um abraço para o Wilton. Estamos cheios de aniversários. Ele está aqui ouvindo, viu? Ele já ouviu o recado. Felicidades aí, viu, Wilton? Mas não, eu sou idoso. Ele falou que já é idoso. Estou chegando lá. Coordenadora Edith, eu gostaria só de te pedir, se você puder falar rapidamente para a gente, como é que está sendo tratado aí pelo distrito, esse movimento, né, do governador e de várias pessoas, de uma comissão aí criada, do movimento de solidariedade de enchentes em Minas, só para que a gente deixe registrado aqui que está sendo pensado, sim, ações mais emergenciais pelo distrito. Pois não. Boa noite a todos, boa noite, presidente. É o seguinte, para ficar fazendo só ações assim pequenas em todo lado, né, pulverizado, quer dizer, cada clube tem autonomia para fazer a sua forma de procurar a sua forma de ajudar, e o nosso clube, inclusive, se aliou ao Oeste, porque aí consegue fazer uma ação mais robusta, né? Mas o distrito também montou a comissão, né? Então tem algumas comissões regionais, tem uma equipe de gestão, né, da situação também, e a gente está fazendo um levantamento, essas equipes estão trabalhando junto com o Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, Prefeitura, né, através das secretarias, tanto de ação social quanto de saúde, para identificar as necessidades, né, prioritárias, para ver o que a gente pode fazer através da Fundação Rotária, para solicitar um subsídio. A Fundação Rotária, quando ela tem um recurso, ela libera até $25 mil, a gente sonha que seja os 25 mil, né? Vamos ver a disponibilidade que tem, para casos de desastre, situações emergenciais, igual o nosso estado está passando, né? O nosso distrito pode solicitar para atender a região pertencente ao nosso distrito, né? Então, parece que está mais afetado é o nosso distrito, 4760, e o 4760, 4560, que pega a região ali depois de Mateus Leme, Itaúna, e desce para o sul de Minas também, que está muito afetada, né? E a gente tentar esse recurso o mais rápido possível para poder ajudar, né? É claro que a gente gostaria de poder fazer tudo que as comunidades estão precisando,
mas a coisa não é bem assim, até pela capacidade nossa também, né? Não só financeira, mas também a nossa capacidade de agir. Mas dentro dos limites, a gente vai procurar identificar de uma forma bem responsável, uma logística bem feita, com muito critério, né? Então, nós temos uma equipe financeira, e tudo de jogo rápido, né? Porque hoje mesmo eu estava conversando aí com a Beth, a gente não pode ficar pensando muito como é que vai agir para querer agir daqui a um mês, né? As pessoas estão com problema agora, estão desabrigadas agora, a fome está agora, então a coisa tem que ser bem, bem ágil, né? Nesse momento. Então, primeiro, abrigar os desabrigados e matar a fome imediata, né? Então, nós estamos agindo e espero que, mais rápido possível, a gente já tenha uma resposta com esses recursos aqui, atendendo às necessidades, tá? Nós não estamos parados, nós somos pessoas em ação, tá? Obrigada, viu, coordenadora Edith. E você está sempre à frente aí, né, no nosso distrito. Muito obrigada mesmo aí por ter compartilhado conosco. Eu queria só reforçar aqui, gente, por causa do horário, que a companheira Beth, né, a nossa diretora da Avenida de Serviços, da comunidade, ela está organizando, né, tanto a arrecadação de itens que podem ser entregues na Casa Rotariana e também as doações. Todos que fizerem doações, a gente já compartilhou aí a conta do BH Oeste, vocês encaminhem para ela, que ela que vai estar organizando isso no nosso clube, tá bom? E eu queria agradecer, então, a presença de todos aí, mais uma vez agradecer a presença da doutora Maria Luísa, e aí, formalmente, a gente vai estar encerrando a reunião, e, mais uma vez, lembrando, né, que esse mês é o mês dos serviços profissionais do Rotary, então, cada vez a gente procura trazer um profissional diferente aqui, e a gente aprende com cada um, né? Com cada um a gente aprende, principalmente esse é um profissional que tem sido muito, tem uma serventia enorme hoje na sociedade, principalmente uma sociedade passando por um processo tão intenso aí de uma pandemia, né? Tantos anos de pandemia já, e eles têm com certeza feito um trabalho diferenciado aí pela sociedade, pelas pessoas. Bom, antes de encerrarmos a reunião, então, eu gostaria de, formalmente, a gente poder estar saudando o nosso pavilhão nacional virtualmente. E, mais uma vez, obrigada, boa noite, e nós vamos continuar aqui na sala, quem quiser ainda fazer alguma pergunta para a Maria Luísa, vamos ficar aqui, tá bom? Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite a vocês. Muito bom, parabéns, viu, doutora Maria Luísa? Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada pelos conhecimentos.